Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Gustavo da GS Artivis, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Lumion e chegamos na nossa terceira e última parte da nossa aula, fazendo uma cena externa completa aqui no Lumion. Última parte, onde a gente vai configurar todos os efeitos para que saia já a nossa foto final. Combinado? Então na primeira parte a gente configurou os materiais, na segunda a gente fez uma humanização bem básica, tá? Aqui eu fiz bem basicão mesmo, não fiz muito estudo de humanização nem nada, mas dediquem tempo a essa parte, cada parte é crucial. Humanizem do jeito que vocês acharem melhor, mas que preencham o entorno, tá? Toda edificação tem seu entorno, não só lateral, quanto também atrás da câmera tem que estar humanizado, né? Lembra que eu mostrei para vocês, eu coloquei algumas árvores aqui, lógico que não, essas árvores não se trata de toda uma humanização, mas isso daqui vai ajudar a gente a fazer sombra, que é muito importante. Então vamos começar. Já tínhamos configurado mais ou menos a posição da nossa câmera, agora a gente começa a trabalhar em cima disso. Primeira coisa que eu faço é colocar nossa efeito base. Vamos utilizar de um efeito base aqui. Então a gente vai vir em estilo customizado. Gosto bastante de trabalhar com estilo nublado. Então a gente vai dar um clique, ele já vai carregar mais ou menos o preset. Eu não vou utilizar esse preset, é só para a gente já trazer a maioria dos efeitos, tá? Mas se eu der um clique aqui no Lumion 10, eu dou um clique e ele faz uma pré-visualização, a gente já tem mais ou menos alguma coisa aqui configurada. Mas eu vou fazer diferente, tá? Porque eu quero ensinar vocês desde o Lumion 8. E para quem está no Lumion 8, não tem essa opção aqui de céus reais. Então, aqui nessa aula, eu vou ensinar vocês a não utilizar os céus reais, e sim céus e nuvens, que é o que a gente tem desde o 8. Então aqui eu vou desativar esse efeito. E olha que já mudou totalmente nossa imagem, porque isso se trata da iluminação em si. Mas vamos lá. Vamos começar com os efeitos que a gente já carregou aqui e depois a gente vai adicionando mais, porque é muito importante. O primeiro efeito aqui embaixo é a profundidade de campo. Isso daqui é o desfoque de lente, quando a gente tem um objeto em primeiro plano e em segundo plano. Nesse caso a gente está fazendo uma fachada e a gente não tem nada disso. É muito importante a gente então desativar, porque a profundidade de campo pode deixar a nossa imagem um pouquinho embaçada. Então a gente desativa. Sombras. Certifique-se que essas duas abinhas aqui estejam ligadas. Eu tiro a correção de sombra, tá? E aqui a gente, por enquanto, pode deixar assim. Acho que nossa sombra está bem iluminada. Luz do céu. Eu sempre jogo o brilho praticamente no máximo aqui. E aqui a saturação é muito importante. Se eu der um clique aqui e mostrar o preview para vocês, vocês estão vendo que a nossa imagem está bem azulada. Significa que quanto a saturação estiver mais para a direita, mais azulada essa luz do céu que está vindo vai ser. Quanto mais para a esquerda, abaixo de 1.0 aqui, mais amarelada ou mais neutra nossa luz vai ser. Isso é muito importante para o tipo de iluminação que você quer. Se você está fazendo um Blue Hour, por exemplo, lá para 1.4, 1.5 vai ser o tipo de luz que você quer. Mas nesse caso a gente está fazendo uma cena de dia, né? Então aqui entre 0.6 e 0.7 eu creio que seja um neutro assim que dá para trabalhar muito bem, certo? Vamos lá, Hyperlight, ele vem padrão aqui 25%. Aqui o meu tem um preview ativado. O Hyperlight nada mais é que o rebatimento de luz que bate em uma superfície e vai rebatendo em outras, né? Eu vou tirar aqui para vocês verem como ele fica sem, tá vendo? Essa parte aqui do muro que fica muito mais escura, sem, e com o Hyperlight, olha como tem mais rebatimento, fica mais claro, tá? Então deixa padrão, 25% geralmente funciona em todas as cenas, tá? Vale lembrar também, pessoal, que a gente ainda não configurou nossa grama, tá? A grama é a última coisa que eu faço, a última parte que eu ligo porque é a que pesa, tá? Então eu deixo por último. Então, beleza. Reflexão. Antes da gente configurar a reflexão, vale ressaltar que é muito importante a gente vir no nosso modelo, vir aqui em utilitários. Se você ainda está no Lumion 8, ele vai ficar junto de luzes, tá? Mas vir em utilitários, você vai ter aqui, ó, Reflection Control, que é o círculo. Coloque aqui mais ou menos, nesse caso eu vou colocar aqui assim, assim aqui mais ou menos, que ele vai melhorar a qualidade do reflexo da nossa cena. E aí, a gente volta para cá. E como funciona, né?
nosso plano de reflexo. Deixa o Speed Ray ligado e aqui a gente vai selecionar onde tem reflexão. Então vamos voltar, clica aqui no lapisinho e agora a gente tem aqui o maisinho. E você vai clicar onde tem reflexo, no caso os vidros têm reflexos, né? Vou colocar aqui. E quanto mais plano de reflexão você coloca, mais pesado fica, tá? Então coloca o menos possível. E é isso daí. Aqui no preview não está mostrando muita coisa porque a gente está na qualidade baixa, tá? Se eu colocar no normal, olha lá, tá vendo como já mudou meu reflexo? Olha lá, como que ele já mudou bastante o reflexo ali, tá bom? Vou deixar aqui no baixo porque é preview só, tá? Outro ponto aqui, a gente tem correção de cor, olha só a temperatura. Temperatura, se a gente baixa, fica muito mais fria, olha só, olha esse azulado que tá agora. E se eu aumento essa, ó, eu posso chegar até o azul total, né? Lógico que você não vai trabalhar assim. Mas se você aumenta aqui, ó, ele vai ficando um pouco mais quente. Aqui estava em 0,6, muito quente. Eu acho extremamente quente, tá? Eu gosto de trabalhar aqui em 0,3, 0,2, numa cena assim. E calma que ele vai ficar um pouco mais quente. Né? Vamos pôr 0,4 aqui. E aí a gente tem aqui matiz, vibração, brilho, contraste. Eu gosto de pôr um pouco aqui de limite baixo, que aumenta um pouco o contraste, também aumentar um pouco o contraste aqui. E já começa a trazer um pouco mais, o contraste traz bastante realismo. Ao mesmo tempo que a gente aumentou o contraste, você pode ver que a nossa sombra começou a ficar um pouco mais escura aqui. Então a gente volta a corrigir isso aqui em sombras, aumentando um pouco do brilho aqui, tá vendo? Aumento o brilho, agora sim eu tenho sombras um pouco mais suave, tá? Não estoure o brilho. Tá? Quanto mais brilho de sombra a gente coloca, mais chapada a nossa imagem fica, tá vendo? Então controle bem esse brilho. Aqui eu aumentei o mínimo que dá para essa imagem não começar a ficar chapada. Exposição a gente não vai mexer. O aguçar, geralmente eu trabalho aqui com 0.5, já está mais que ótimo. A névoa eu vou deixar como tá, para criar um fog lá no fundo. Não está dando muito ver porque a posição da nossa câmera está um pouco mais baixa, tá? Mas é bom ter, tá? E agora a gente vai começar a adicionar alguns efeitos a mais aqui. Então vamos lá. O primeiro efeito que eu vou adicionar aqui é o sol. A gente só está com o sol meio natural do Lumion, mas a gente pode controlar. Então a gente adiciona o sol aqui e a gente vai agora aqui, ó, com a altura do sol e a rotação do sol, meio que ver aonde a gente quer. Então aí vale ressaltar, você tem que trabalhar bastante com luz e sombra aqui, né? Não deixar a sua fachada chapada e também não totalmente só com sombra, né? Lógico, depende também do que você quer fazer. Se você quer fazer uma cena nublada, é o mínimo de sombra possível. Nesse não é o meu caso. Eu quero que tenha um contraste legal de luz e sombra. E aí, olha aqui, então tá vendo, eu tenho luz, eu tenho volumetria sendo mostrada. O que acontece aqui é que eu tô com bastante sombra no chão, eu vou tirar algumas. Não tô gostando de tanto assim, então vou vir aqui, vou excluir algumas aqui assim, tirar essa. E acho que já vai resolver bastante, deixa eu ver, aí, já resolveu bastante. Deixa eu ver, o brilho aqui eu vou diminuir um pouco. Rotação, assim. Aí assim, mais ou menos. Aqui, então tenho bastante sombra e também luz. Luz e sombra cria volumetria, isso é muito importante, tá? Então eu trabalhar com isso daí é muito importante. Então já tenho uma iluminação legal. Agora eu vou trabalhar com o próximo efeito, que é aqui em céu, que é os céus e nuvens. Céus e nuvens, né, basicamente, a gente consegue controlar ali a posição das nossas nuvens, a quantidade dela, tá vendo? Olha só, eu aumento, diminuo. Nuvens baixas eu consigo aumentar, diminuir também. As nuvens altas também. Tá vendo? Se eu quiser só um céu mais limpo, eu gosto bastante de céu mais limpo. Você pode deixar. Eu quero as nuvens mais suaves. Você vem aqui em suavidade das nuvens e aumenta. Ela vai dispersar. Isso daqui é muito bom para fazer um nublado, tá? O brilho da nuvem deixa a cena mais clara, cuidado com isso daqui. Mesma coisa da luminosidade do céu. Se você aumenta a luminosidade do céu, sua cena fica mais clara, tá? Traz mais luz do céu. Para cena de interior, por exemplo, isso daqui ajuda muito. Para cena exterior, cuidado. Tem que tomar cuidado, tá? Então vamos ver. Eu vou deixar aqui
em 0,5 mais ou menos. Deixa eu ver. Porque eu também não quero o meu céu estourado. E eu quero poucas nuvens, eu quero mais o céu mesmo. Tá? Dá um brilho aqui, mais ou menos assim. Tô gostando desse céu, eu gosto de um céu mais limpo. O que eu vou fazer é aumentar a suavidade daquela nuvem ali que tem, tá vendo? Ó? Olha como ela tava dura. E agora eu vou só dar uma suavizada nela. E já ficou show. Adorei esse resultado do céu. Depois eu consigo contrastar mais esse céu no Photoshop, que eu ia deixar ele mais azulado, tá? Então fechou. Tô gostando do resultado até aqui. O próximo efeito é em câmera, que é aberrações cromáticas. Isso daqui é algo que tem em todas as câmeras, celular, câmera normal, então é muito importante a gente adicionar, mas não tão forte como vem. Mas olha só para vocês verem como que fica, né? Dá aquela tremidinha mais ou menos, mas isso daqui tá muito, ou seja, a gente diminui aqui, deixa aqui no finalzinho do D, tá vendo? 00 é a coisa mínima, é só para falar que tem, tá? Próximo que a gente vai colocar em artístico, a gente já colocou tudo que a gente precisa. Em artístico 2 tem esse laboratório de cores analógicas, se você quiser, é meio que presets, tá vendo? De cores meio que prontas. Eu raramente uso, mas você pode usar. Eu gosto, por exemplo, de usar esse que vem, mas eu jogo aqui a quantidade em 02, 03, só para ele dar uma corzinha a mais. Mas é bem leve, tá? E por fim, na verdade, é isso aí, são nossos efeitos. Em cima de um efeito pré-configurado do Lumion, a gente mudou e chegamos num resultado muito, mas muito satisfatório mesmo. Eu adorei esse resultado aqui, lógico que a gente ainda pode passar isso no Photoshop e eu vou mostrar para vocês o que eu faço no Photoshop, tá? Então vamos lá, vamos renderizar essa imagem. Vale lembrar o seguinte, novamente, já mostrei essa parte. A gente tem tamanho e-mail, área de trabalho, impressão e pôster. Se você vai renderizar em tamanho impressão ou pôster, vale a pena, a partir do Lumion 9, se eu não me engano, adicionar esse efeito aqui, que está em avançado, chama Print Poster Aumentar. O que é isso daqui? Ele vai passar um denoise na sua imagem, somente se você renderizar em tamanho impressão ou pôster. Tamanho Full HD e e-mail ele não passa, aí nem adianta adicionar, porque não vai ter efeito nenhum. Como aqui eu vou fazer em Full HD, eu nem vou adicionar, mas vamos lá. Bom, vamos renderizar então, e aqui a gente vai jogar para nossa pós-produção. Quando eu faço uma cena externa assim, eu gosto bastante de renderizar algumas saídas adicionais para a gente trabalhar melhor no Photoshop. Então, quais eu gosto de usar? O alfa do céu, para a gente conseguir mexer no céu, que nem eu falei, eu quero deixar ele mais azulado, e o de iluminação, tá? Eu poderia também salvar o mapa de specular, mas nesse caso aqui, especificamente, não tem muita coisa de metal assim que vai fazer diferença porque é uma cena externa. Esse mapa funciona muito melhor em cenas internas, então só esses dois mapas para mim tá suficiente. Eu vou renderizar em área de trabalho mesmo, e assim que renderizar eu vou jogar lá no Photoshop e aí eu volto aqui com vocês, tá legal? Pessoal, eu acabei de renderizar aqui, mas eu percebi que eu esqueci de ligar a grama no nosso render final, então eu vou voltar aqui, ó, e vou ligar a nossa grama. E aí eu renderizo de novo. E aí para fazer a grama você tem dois jeitos. Fazer o jeito do Lumion 8, que é você vindo aqui, né, ó, paisagem e ativando a grama. E a gente ativa a grama. Ou se você já está com o Lumion 9, em diante você pode selecionar e utilizar a grama 3D, que aqui eu vou utilizar ela. Eu gosto bastante. Então aí você escolhe qual que você prefere utilizar e configura bem ela, né? Nesse caso aqui, vou aumentar a polarização. A grama está bem alta aqui. Rotação da grama, assim. Tudo mais. Assim. Beleza. Agora, pessoal, vou lá renderizar de novo, que eu acabei esquecendo. A cabeça não tá boa. E volto com vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, agora foi. Então, renderizou. E aqui eu tenho as três imagens, né? Então, a gente tem o render e os dois mapas que a gente renderizou. Se você não quer passar isso no Photoshop, não sei mexer no Photoshop direito, não tem o Photoshop e quiser parar por aqui, sua imagem já está pronta, já é uma imagem de uma fachada ali no nível básico bem legal, que já dá para apresentar como um estudo aí para os clientes e tudo mais, tá legal? Mas aqui eu vou dar uma incrementada, vou passar um pouquinho no Photoshop, é coisa básica, eu vou ensinar vocês a utilizar esses dois mapas e fazer uma
correçãozinha de cor. Então vamos lá, eu já carreguei essas imagens aqui no Photoshop, então é muito importante você ter a imagem base, né, que é o nosso render. Em cima, aqui a gente tem nosso mapa de Lightning e em cima o nosso mapa de Sky. Então vamos começar trabalhando com Lightning. A primeira coisa que a gente faz nele, a gente dá um Ctrl U para vir em matiz saturação e a gente vai tirar totalmente a saturação. Dá um OK. Agora a gente vai em imagens, ajustes, níveis ou um Ctrl L e você vai clicar aqui em automático e ele vai fazer isso daqui, certo? E agora aqui em opções de mesclagem a gente vai colocar aqui em luz indireta, tá vendo? Olha a mudança de iluminação que a gente já tem na nossa cena. Lógico que isso daqui está muito forte, geralmente eu trabalho em 50% a 60%, só que esse mapa afeta diretamente o nosso céu, tá vendo? Ele escureceu o nosso céu, eu não queria que escurecesse. Para isso a gente vai fazer um corte no nosso céu, por isso que a gente tem aqui o nosso mapa de Sky. Com ele selecionado, a gente vai aqui em selecionar, intervalo de cores, dá um clique aqui no branco, joga o grau de seleção para 200, porque ele é só branco e preto, então ele consegue selecionar perfeitamente. Selecionou, clica aqui na nossa camada de Lightning e a gente vai criar uma máscara, só que ela vai estar invertida, tá? Então você vê que na verdade só aplicou nosso efeito no céu. Clica na máscara e você vai dar um Ctrl I para inverter. E agora o nosso efeito está aplicado mais no restante e não está aplicado no céu, tá vendo? E agora eu consigo calcular melhor aqui, tá vendo? 100%, vou tirar aqui, eu vou deixar com uns 40%, 35%. Tá legal? Próxima coisa que eu quero fazer, eu quero dar uma mexidinha no céu novamente, então eu vou repetir esse processo, selecionar, intervalo de cores, já está selecionado, ele vai selecionar aqui, só que dessa vez agora eu vou vir aqui no nosso imagem base, com o céu selecionado, vou dar um Ctrl J. E agora eu tenho o céu selecionado, tá vendo? Só o céu, tá lá. E aqui eu consigo trabalhar um pouco, melhorar a saturação dele. Então você pode dar um Ctrl U, aumentar um pouco a saturação dele, para ele, não muito, tá galera? Para ele ficar um pouco mais azulado. Aqui eu vou pôr uns 20, 25, 35. Não, muito, 30. 30 porque eu quero um céu bem azulado. E agora, para finalizar essa edição bem básica, eu vou selecionar essas 3 camadas aqui, vou dar um Ctrl Alt E, ele vai juntar tudo isso em uma camada só, então agora eu tenho tudo isso em uma camada só. Eu vou vir em filtro, filtro de câmera RAW, isso daqui tem nas versões mais recentes assim do Photoshop. E aqui no filtro de câmera RAW, que geralmente eu faço, eu dou uma olhada bem por cima, mas eu clico aqui em automático. E ele vai dar uma correção de cor aqui, tá? E aí vai de você também olhar e ter um olhar bem treinado, tá? Geralmente ele fica bom aqui, mas por exemplo, eu tiraria um pouquinho aqui a exposição, aumentaria um pouquinho coisa aqui o contraste, o realce, deixa eu ver, o realce tá bom, as sombras tá legal, ele realçou bem. E aí você também pode deixar mais fria a sua imagem, por exemplo, menos 5 aqui vai ficar mais azulado, ou 3, 5 aqui ele vai ficar mais amarelado. Em claridade eu também gosto de adicionar algumas coisinhas, tipo 20, 30 aqui, e você dá um OK. Ele trabalhou, e agora eu vou mostrar para vocês um antes e depois desse render, olha só. Isso é o que a gente tem, isso daqui é o que a gente tinha, tá vendo que ele melhorou bastante a nossa iluminação, o céu ficou mais azulado, o verde mais presente também. Tá bom? E aí é só você salvar, né? Arquivo, salvar como, e o nosso render tá pronto, pessoal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou até salvar aqui essa imagem, aqui ó. Ok, final. E é isso, pessoal. Aqui a gente tem o nosso resultado do nosso curso básico de Lumion. São algumas aulas que você vai conseguir já fazer uma imagem básica de uma fachada, de uma cena externa. É lógico que a gente consegue melhorar muito mais esse resultado aqui com mais técnica, com mais tempo de estudo, tá legal? Mas, novamente, isso daqui é um curso básico, tá? Isso daqui é para você apresentar os primeiros estudos e depois fazer uma imagem mais realista ainda, tá? Que dá para chegar também com o Lumion e que eu pretendo trazer mais aulas aqui para vocês. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva aqui no canal, deixe o seu curtir aqui, ajuda bastante a gente.
compartilha, passa para os amigos que precisa, que quer aprender, e nos segue na nossa rede social, visite nosso site www.gsartvis.com, nosso Instagram @gsartvis, sempre estou postando coisa lá, e em breve tem muito mais vídeos por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço, até a próxima, tchau!